Olá, Roberto Sadowski aqui, de novo, no meio da quarentena ainda, para bater um papo com vocês sobre cinema e sobre coisas que estão acontecendo nesse mundo pop. E meu óculos continua com esse círculo de luz aí e vai continuar porque é o que temos. É engraçado como alguns filmes são lançados e não obedecem à visão original de seu diretor. Por isso que às vezes a gente vê algumas versões do diretor sendo retrabalhadas e relançadas que se aproximam um pouco mais do modo como o diretor tinha bolado o seu filme original. Esse papo todo voltou à tona agora por dois motivos. Primeiro, porque, obviamente, Liga da Justiça vai ganhar a versão do diretor Zack Snyder numa minissérie, provavelmente, que vai ser lançada pelo serviço de streaming HBO Max. E também no streaming a gente pode ver agora o Final Cut de Apocalipse Now, obra-prima do Francis Ford Coppola, uma das obras-primas do homem que dirigiu O Poderoso Chefão e A Conversação. Essa versão de Apocalipse Now, que está disponível aqui no Belas Artes à la carte, serviço de streaming, ela meio que junta o melhor de todas as versões que o Coppola tinha rodado de Apocalipse Now, que foi um filme completamente infernal para ser dirigido, demorou mais de um ano para ser filmado, mais ainda para ser montado, muita coisa ficou de fora originalmente. Essa versão que ele exibiu ano passado no Festival de Cannes talvez seja a que mais se aproxime da visão original que ele tinha ao mostrar a história do capitão Willard, interpretado pelo Martin Sheen, com a missão de matar o coronel Kurtz, que é o Marlon Brando, que no meio da guerra do Vietnã se enfiou no meio da selva e tornou-se um ditador meio com aspirações de divindade, completamente lunático no meio da selva. A versão, essa Final Cut, provavelmente é a minha versão favorita de Apocalipse Now. É melhor, inclusive, do que a versão do diretor que o próprio Coppola lançou alguns anos atrás. Essa versão é um pouquinho mais enxuta e deixa o filme mais legal. Existem muitas versões do diretor que melhoram, de fato, o filme original. Se a gente pensar, por exemplo, em alguns filmes do James Cameron, tanto Aliens, o Resgate, quanto O Exterminador do Futuro 2, tem versões do diretor que, com algumas cenas a mais, aumentam o suspense, aumentam o entendimento da trama e fazem com que os filmes se tornem melhores ainda do que eles eram nas suas versões originais. Outro diretor que também gosta de colocar o dedo nos filmes dele depois que está pronto é Ridley Scott. Em 2007, ele lançou a sua Final Cut de Blade Runner, o Caçador de Androides, o clássico cult que ele lançou em 1982. E essa Final Cut de 2007 também é a minha versão favorita do filme. Não tem mais a narração do Deckard, recupera algumas coisas da versão original, arruma alguns efeitos visuais usando tecnologia mais moderna, e é um filme bem mais redondo e bem mais empolgante. Assim como a sua versão para Cruzada, aquele épico das Cruzadas com Orlando Bloom e a Eva Green, que quando foi lançado ele tinha mais ou menos 2 horas e meia de filme, e ainda assim ele era deficiente no quesito de desenvolver os seus personagens. A versão do diretor que ele lançou depois em DVD e em Blu-ray tem um pouco mais de 3 horas e desenvolve muito mais o personagem do Orlando Bloom, traçando melhor laços familiares que dão mais profundidade à jornada do personagem do Orlando Bloom, desde que ele se tornou um cavaleiro nas cruzadas até a tomada e a queda de Jerusalém. É um filme muito mais redondo. Liga da Justiça, por sinal, me lembra de outras versões de diretor dentro do universo de super-heróis, como o próprio Batman vs Superman, né, a versão Ultimate, que o Zack Snyder remontou depois de lançar o seu Batman vs Superman. Não melhora muito o filme, porque não tinha lá muito o que melhorar, mas pelo menos a gente compreende um pouco melhor o arco dramático do Superman e do Batman, né? O motivo da rivalidade e o motivo pelo qual cada herói quer perseguir o outro herói. Infelizmente, essa versão não elimina a cena do Martha e Batman vs Superman, por mais boa vontade que a gente tenha, continua sendo um filme ok, e não mais do que ok. A versão do diretor de Demolidor, do Mark Steven Johnson, também recupera um subplot que foi limado na versão de cinema. Talvez deixe o personagem interpretado pelo Ben Affleck
também, assim como no Batman, do Batman vs Superman, um pouco mais palpável, um pouco menos fantástico, um pouco mais realista, um pouco menos romântico e um pouco mais agressivo e violento. Esse subplot inteiro, que é protagonizado pelo rapper Coolio, talvez mostre um pouco mais a luta que o Matt Murdock, o Demolidor, tem entre o lado heróico dele e o lado civil, né, o lado dele como advogado. Eu não posso falar de versões de diretor sem falar das versões estendidas de O Senhor dos Anéis, que para mim não existem outras versões a não ser essas versões estendidas, cada uma com um pouco mais de 4 horas de duração. Então, O Senhor dos Anéis, no total, tem mais ou menos 12 horas de filme aí. Agora que vai recomeçar a filmagem da série da Amazon, eu quero ver que direção eles vão seguir com a obra e com o universo de Tolkien, que faça algum paralelo com os filmes do Peter Jackson. Acho que nenhum. Acho que essa série nova vai seguir um caminho completamente diferente. Se você nunca assistiu as versões estendidas do Senhor dos Anéis, acredite que você então nunca viu o Senhor dos Anéis por completo. Muita gente fala que é chato, que é maçante, mas eu me sinto completamente envolvido com essas versões do Peter Jackson, que eu acho que são as versões mais legais do filme. Um outro filme que foi muito malhado quando ele foi lançado foi Waterworld, do Kevin Costner. E a versão do diretor que o Kevin Costner supervisionou, né, embora o filme seja dirigido pelo Kevin Reynolds, adiciona muito mais pontos da narrativa que deixam a trama muito mais clara. E quando eu assisti a versão do diretor, essa versão estendida, não exatamente a versão do diretor, né, porque não é do Kevin Reynolds, existe um oba-oba de bastidores entre o Kevin Reynolds e o Kevin Costner, que talvez a gente nunca vai entender o que aconteceu. Mesmo assim, essa versão, ela é mais compreensível em relação à trama e à busca pela dry land, né, pela terra seca, que é meio que o MacGuffin que move todos os personagens. Eu não consigo entender por que uma parte tão fundamental para compreender o filme foi cortada. Agora que todo mundo está acompanhando um monte de filme e série em streaming e as produções lentamente estão voltando, é o momento de um monte de diretor falar: opa, a gente quer agora também colocar a mão na massa de novo e mexer um pouco no filme que a gente conhece há muito tempo. Uma das versões que está batendo por aí é uma versão de Batman Eternamente, do Joel Schumacher, que recentemente morreu. E essa versão adiciona quase 40 minutos, 45 minutos a mais no filme original. Tem todo um subplot de Bruce Wayne perder a memória e ter que se reenfrentar os seus demônios para poder reassumir o papel dele como Batman. Me parece um filme psicologicamente um pouco mais denso. Algumas dessas cenas a gente consegue ver, inclusive, no trailer original de Batman Eternamente, mas é um filme que eu não sei se a gente vai ver algum dia. O que é mais fácil da gente ver é uma versão do diretor de Esquadrão Suicida, do David Ayer, que foi um filme famosamente retalhado antes de ser lançado. Ele tinha um filme um pouquinho mais sombrio, mas o sucesso de Guardiões da Galáxia da Marvel fez com que a Warner exigisse um filme um pouco mais light, um pouco mais leve, com algumas piadas, e parte inteira do subplot do filme foi simplesmente eliminado do filme, do corte final, inclusive um papel muito maior do Coringa interpretado pelo Jared Leto. Não sei se vai salvar alguma coisa do Esquadrão Suicida, mas esse é possível que ainda veja a luz do dia. O que eu acho quase impossível de ver a luz do dia é a versão do diretor de Quarteto Fantástico, do Josh Trank. Ficou muito famoso em 2015, a briga toda que o Josh Trank teve com a Fox, e o filme foi basicamente sequestrado na mão dele. Filmaram várias cenas que não estavam no roteiro original, e no fim, ele mesmo admite que não reconhece esse filme que foi lançado nos cinemas, que é um filme completamente horroroso. Eu lembro do Toby Kebbell falando que todas as cenas do Doutor Destino, quando ele já está no laboratório, né, aquela versão meio CGI, ele nunca interpretou o Doutor Destino em nenhum daqueles momentos. Então é bizarro isso acontecer, e eu queria muito, pelo menos, ver qual era a versão original do diretor. O Bryan Singer tem uma versão estendida do seu Superman no Retorno, mas a gente viu algumas partes dessa versão no Blu-ray, como extras do filme, né? Nunca integradas ao filme original, inclusive uma sequência inteira que abriria o filme da volta do Superman a Krypton, encontrando só os destroços do seu lar no espaço.
Entre esses filmes que tem versões que foram filmadas e não foram usadas, Guerra Mundial Z é uma das histórias mais fascinantes, porque o terceiro ato do filme, que tinha uma participação muito maior do ator Matthew Fox, na versão que a gente viu, você piscou, perdeu a participação dele, existiu uma briga entre o Mark Foster, o diretor, e o Brad Pitt, e o próprio estúdio, na hora de montar o final, que era uma cena épica, uma batalha gigante nas ruas de Moscou entre o exército e os zumbis. Ninguém estava satisfeito com essas cenas que foram rodadas e eles refilmaram todo o terceiro ato, que acabou sendo aquelas cenas no laboratório para encontrar a cura do Covid, do mal lá que transformava as pessoas em zumbis, do vírus que transformava as pessoas em zumbis. Então, seria curioso ver essa versão, assim como seria curioso também ver a versão estendida, a versão do diretor de Duna, do David Lynch, que apesar de, desde o filme lançado e retalhado pelo produtor Dino de Laurentiis lá no começo dos anos 80, o David Lynch ele nunca teve a chance de ele mesmo supervisionar uma versão do diretor do filme dele, a gente nunca viu isso pronto. Por falar em versão do diretor, existe uma versão de Além da Linha Vermelha, a obra-prima lá do Terrence Malick, da Segunda Guerra Mundial, que tem pouco mais de 5 horas de duração. O filme que foi lançado em 98 é um filme brilhante, mas essa versão tem mais personagens, mais subplots e deixa toda a história da Batalha no Pacífico mais densa, porque a guerra deixa de ser sobre um personagem, outro personagem, sim, sobre todos os soldados em uma guerra. E o Malick, ele era famoso por rodar um monte de coisa, ia ser curioso um dia ver essa versão. O que a gente vai ver, e que veio absolutamente do nada, foi uma versão de um dos filmes mais festejados do Sylvester Stallone, porque ele acabou de montar uma versão estendida do último Rambo, The Last Blood, o Rambo até o fim dele, que é um filme bem ruim, por sinal, mas ele surpreendeu falando com alguns fãs do Twitter, dizendo que está supervisionando agora uma versão do diretor de Rocky 4, que é um filme que também historicamente foi retalhado, porque o Stallone não conseguiu terminar o filme. Ele estava lutando de verdade com o Dolph Lundgren, levou um soco no peito, inchou um músculo em torno do coração e ele teve que parar todo o trabalho. Eu não sei o que tem de material e o que pode resultar dessa versão do diretor de Rocky 4, mas eu espero pelo menos que mantenha ainda a parte gloriosa com James Brown cantando Living in America pouco antes da morte de Apollo Doutrinador. Então, cinema é um barato, no streaming a gente pode ver todas essas versões do diretor, algumas são absolutamente impossíveis de conseguir. Boa caçada e a gente fica aqui de dedos cruzados para ver essas que nunca existiram. Ainda sou Roberto Sadovski, continue no isolamento aí e saiam de casa se vocês precisarem só, até que a gente consiga combater essa pandemia até o fim. E até semana que vem com mais coluna aqui em vídeo no UOL.